Vamos dar então continuação à nossa série PS Eu Te PS Eu Te Amo, Eu Te Amo, Eu Te Amo, ponto de interrogação, porque não é uma afirmação, é uma pergunta. Nós estamos buscando entender o amor que a Bíblia fala e como esse amor se aplica em todas as dimensões da vida. E para que a gente possa entrar na nossa segunda parte da série, eu queria convidar você a orar. Nós vamos orar, amém? Pedir que o Espírito Santo fale conosco aqui nessa tarde. Então, aí no seu lugar, ore comigo. Pai, no nome de Jesus, nós abrimos o nosso coração e convidamos, Espírito Santo, fala conosco aqui nesse lugar. Espírito Santo de Deus, nós queremos sair desse lugar dizendo: nós ouvimos o Senhor, tivemos um encontro contigo, e o nosso caráter, o nosso coração, quem nós somos, por isso foi mudado. Em nome de Jesus, aqui nesse lugar, Senhor, liberta corações, transforma histórias, reescreve, Senhor. Ó Deus, reescreve histórias nesse lugar, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, a começar em cada um de nós. Faz assim para a glória do teu nome, amém, amém. Tiago capítulo 2, se você tem a sua Bíblia, abra comigo Tiago capítulo 2, verso 8, aqui quem escreve é Tiago, irmão de Jesus, perdão, Tiago, irmão de Jesus, e Tiago capítulo 2, verso 8, olha que interessante, ele diz assim: se vocês de fato obedecerem à lei real, encontrada na Escritura, que diz, ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Tiago ele diz que a lei maior é ame o seu próximo como a si mesmo. Paulo, que escreve mais da metade do Novo Testamento, em Gálatas capítulo 5, versículo 14, ele diz assim: toda a lei se resume num só mandamento, ame o seu próximo como a si mesmo. Paulo e Tiago, parece que eles estão alinhados, parece não, de fato eles estão alinhados, porque eles estão dizendo o seguinte: toda palavra, tudo que Deus nos ordena, todos os mandamentos, se a gente colocar em apenas um mandamento, a Bíblia diz, é ame o seu próximo como a si mesmo. O que Tiago e Paulo estão dizendo é que a régua, escuta isso, a régua que mede a nossa espiritualidade é o nosso amor. O que diz o quão espiritual você é o quanto você ama o próximo. É por isso que em certo lugar, alguém já disse que mais santas são as mãos que agem do que os lábios que oram. Porque culto para Deus é amor ao próximo. Adoração a Deus é amor ao próximo. Serviço a Deus é amor ao próximo. Me parece que tudo no Novo Testamento vai convergindo para essa lição, para esse ponto, de que não há como nós abrirmos a nossa boca e dizer que temos uma experiência verdadeira com Deus, se nós não amamos o nosso próximo. João escreve na sua carta em 1 João capítulo 4, dizendo que aquele que diz amar a Deus, mas não ama o seu próximo, esse alguém mente, porque como pode amar ao Deus que não vê? Como pode dizer que ama a Deus, que não vê, se deixa de amar a um ser humano que vê, a um ser humano que você consegue enxergar? O tema da nossa mensagem essa tarde é o mito do amor ao próximo. E antes que a gente possa entender a fundo o que é, na prática, amar ao próximo, eu queria compartilhar com você e propor a ideia de nós desconstruirmos algumas ideias do que é amar ao próximo. Eu acredito que existem alguns mitos na nossa cabeça que a gente precisa quebrar. E é por isso que eu queria sugerir para você 3 mitos, 3 conceitos errados sobre amar o próximo, dos quais a gente precisa se desvencilhar. Pode ser assim? Então vamos começar. Mito de número 1, se você está anotando, escreve aí, mito de número 1. Ele diz o seguinte: amar o próximo é tratar todas as pessoas da mesma forma, com o mesmo carinho, o mesmo afeto, a mesma intimidade. Isso é um mito. Quem acredita nesse mito se sente pressionado a tratar todo mundo do mesmo jeito. Aquela pessoa que diz assim: não, amar o próximo é eu tratar todas as pessoas com o mesmo carinho, com a mesma intimidade, da mesma forma. O problema é que a Bíblia não nos ensina isso.
Provérbios de Salomão, por exemplo, Provérbios diz que há diferentes categorias de pessoas. Provérbios fala que existe o sábio, existe o tolo, existe o perverso, existe o diligente. E para cada tipo de pessoa há um tratamento adequado. Por exemplo, Provérbios diz, ensina o sábio e ele se tornará o quê? Mais sábio. Porque sábio é aquele que é ensinável, percebe? O sábio não é o perfeito, sábio é aquele que sempre está disposto a aprender. Ele reconhece as suas imperfeições, mas não se conforma com elas, e por isso sempre se coloca na posição de quem está para aprender. O sábio é ensinável, portanto faz sentido você discutir com o sábio, faz sentido você tentar ensinar o sábio, mas a Escritura diz, no mesmo texto, Provérbios 9, tenta ensinar o tolo. Se você tentar ensinar o tolo, o que acontece? Trará para si aborrecimento. A palavra diz que quem busca ensinar o tolo, traz para si aborrecimento, porque o tolo não é a pessoa má, tolo é a pessoa que não tem discernimento. Você diz para ele, isso é preto, ele diz, não, é branco. E aí você tenta provar que o negócio é preto, mas não adianta. Com o tolo não adianta prova. Você pode tentar de todas as formas buscar provar, não dá certo. Portanto, discutir com o tolo é desperdício de tempo. Então existe o sábio, existe o tolo, existe o perverso, que é o insensato, que é gente que tem um caráter, uma índole perversa. E a palavra diz, desse se aparte, do insensato se aparte. Provérbios capítulo 3, verso 7, se aparte, se separe do insensato. Então existe diferentes categorias de pessoas e sabedoria é a gente conseguir tratá-las de forma adequada. Então escute, nem Jesus tratou todas as pessoas da mesma forma. A palavra diz que os fariseus, Jesus costumava tratar com rigidez. Os discípulos, Jesus tratava com intimidade. A multidão, Jesus tratava com compaixão. Você percebe? Diferentes grupos. Jesus não dava para a multidão aquilo que ele dava para os discípulos, não dava para os discípulos o que ele dava para os fariseus, porque ele era rígido para confrontar a hipocrisia dos fariseus, era íntimo para moldar o caráter dos discípulos, era cheio de compaixão para ir de encontro à necessidade da multidão. Para cada grupo, Jesus dava uma porção diferente do seu ser. Ele sabia o que é amar cada pessoa, entendendo que tipo de pessoa era aquela. Trate o tolo como sábio e você vai trazer problema. Trate o sábio como tolo, você também vai ter problema. Trate o diligente como insensato e você vai ter problema. Assim como se associe com o insensato, pensando que ele é diligente, que você também vai cair no buraco. Amar envolve diligência. Gosto do que o apóstolo Paulo ensina em Filipenses, quando ele diz, e na verdade é uma oração, eu acho incrível isso. Filipenses capítulo 1, o apóstolo Paulo nos ensina a orar pedindo, e o pedido do apóstolo Paulo é, Senhor, que o Senhor torne o amor deles um amor cheio de discernimento. Nós precisamos amar com discernimento. Mito de número 2. O mito de número 2 diz, amar o próximo significa gostar do próximo. Quem crê nisso, pensa que amor é sentimento. Você só ama quem você gosta. Quem é que acha que a gente só ama ou só consegue amar quem a gente gosta, hein? Assim, depois que a gente fala esse ponto, obviamente todo mundo da igreja fica assim, não vou levantar minha mão. Mas na prática, a gente diz assim, é complicado você amar quem você não gosta. O interessante é porque quando você vai na palavra de Deus, você encontra que Jesus também, na sua vida, exemplificou um amor que ia além dos sentimentos. Jesus amava os fariseus, apesar deles perturbarem Jesus. Jesus amou os soldados que o feriam, Judas que o traiu. Ele amou um monte de gente que ele olhava e ele não gostava. Eu quero dizer a você que Deus ele tem esse amor. Deus ama gente que ele não gosta. Você acha que não? Você acha que Deus não ama quem ele gosta? Aliás, que Deus deixa de amar quem ele não gosta? Ou você acha que todo ser humano na face da terra vive a vida, conduz a vida de uma forma que arranca sorriso de Deus? Tem gente que não arranca sorriso de Deus. Tem gente que anda com a vida para a qual Deus assim não sorri.
Tem gente que vive a vida e Deus não simpatiza com essa vida. Sim, querido, tem gente que traz desgosto para Deus, e Deus não deixa de amar. Porque o amor de Deus não é gosto, o amor de Deus é ação. Pergunta se falta oxigênio para esse indivíduo respirar. Pergunta se falta essência na vida dele para que ele possa continuar existindo. Não, a mão divina continua sustentando e provendo o que ele precisa para existir nesse mundo. Porque o amor de Deus não é o gosto, o amor de Deus é ação. Então a gente precisa compreender que amar no sentido bíblico, amar o próximo, vai além de amar apenas o pessoal que a gente gosta. Mito 3 é aquele que diz que amar o próximo significa, quando alguém me fere, me magoa, me machuca, eu tenho que perdoar aquela pessoa e voltar a ter um relacionamento com ela como eu tinha antes. Ela me feriu, mas agora que eu perdoei, perdão é sinônimo de inseri-la novamente no meu círculo de amizade, confiá-la como eu confiava antes nela. Mas a Bíblia também não me ensina isso. Escuta, Provérbios capítulo 26, verso 11, diz, como o cão que volta ao vômito, assim o insensato repete a sua insensatez. Salomão está dizendo que há uma qualidade de pessoa, o insensato, que ele tem como característica repetir a sua insensatez. Ele está falando, tem gente que anda e vive de forma que os erros são sistemáticos. Gente que vive num ciclo vicioso, sempre voltando aos mesmos hábitos, sempre voltando aos mesmos erros, sempre voltando aos mesmos comportamentos tóxicos. E por isso nós precisamos entender que não somos obrigados a estar perto de pessoas que sistematicamente irão nos machucar, porque elas não estão dispostas a quebrar esse ciclo na vida delas. Você não precisa sofrer com esse ciclo. Nós precisamos entender que perdoar é uma coisa, inserir aquela pessoa novamente no círculo da minha confiança é outra coisa. Então nós temos que entender isso. Há contextos que é válida a palavra do perdão, envolve reconciliação total, como por exemplo no contexto do matrimônio, da família. Mas entenda, há tantas pessoas na nossa vida que perdoar, amá-las, não significa necessariamente colocá-las no círculo da nossa confiança. Na prática, afinal de contas, o que é amar o próximo? O que é amar o próximo? Eu queria que você fosse comigo então, para Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25. Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25. Quero ler com você esse texto aqui, que é a parábola do bom samaritano. Quem já ouviu falar? Famoso esse texto, sim ou não? Mas eu acredito que é um dos textos que mais esclarecem sobre a questão do amor ao próximo. Então, acompanhe aqui comigo no telão, Lucas capítulo 10, a partir do versículo de número 25, diz assim: em certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou, mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Escuta uma coisa, vida eterna não é a vida que depois que eu morro, ela não acaba. Não é apenas isso. Vida eterna não é vida sem fim. Vida eterna é uma qualidade de vida que você começa a ter aqui e agora, quando Jesus passa a ser o centro da sua história. Percebe isso? Então esse rapaz está perguntando, o que é que eu preciso fazer para ter essa vida eterna? Para ter uma vida que é eterna. Gosto de dizer que vida eterna não é a vida que não acaba, é a vida que tem sentido. E aí no versículo 26 ele fala o que está escrito na lei. Respondeu Jesus, como você a lê? E o homem responde, bom, a lei, ame o Senhor, o seu Deus de todo o teu coração, alma, força e entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Versículo seguinte, disse então Jesus, você respondeu certo, faz isso e viverá. Você está certo, assim, o teu problema não é teoria, o teu problema é sua prática. Você acertou em cheio. Amar a Deus, amar o próximo, você resumiu de forma assim, perfeita. E aí o homem então, versículo 29, mas ele querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Ele querendo achar uma lacuna, um jeito de se esquivar, porque ele esperava de Jesus uma resposta mais complexa. Ele veio até Jesus perguntando, Jesus, como é que eu faço para ter uma vida que tem sentido, uma vida que é eterna? Ele esperava que Jesus dissesse assim um sermão imenso, algo complexo, profundo. Aí Jesus fala e diz, fala para mim o que é que tu sabe.
E o mestre lá da lei disse, bom, amar a Deus, amar o próximo. E Jesus falou, acertou isso, simples. Você, está perfeito na teoria. E quando ele se encontra diante da simplicidade do Evangelho, ele acha, ou pelo menos busca achar uma forma de se esquivar. E faz essa pergunta para Jesus, quem é o meu próximo? Quem eu vou amar, Jesus? Eu amo todo mundo, eu aplico esse mandamento a todos. Será que não há uma qualidade de gente que eu olho e digo, não, isso daqui eu não amo? E aí Jesus vai contar uma história. E o incrível é que a história que Jesus vai contar não é para responder a pergunta de quem é o meu próximo, porque para Jesus isso não é questão. Quem é o meu próximo? Ora, o próximo é todo aquele que está diante de mim, todo aquele que eu tenho a capacidade de abençoar. Todos que estão no meu caminho são o meu próximo. A questão para Jesus não é quem é o próximo. Ele vai contar uma história para nos ensinar a como ser o próximo de alguém. Como ser o próximo de alguém. O problema na nossa história, querido, não é que falta próximo para a gente ajudar. O problema da nossa história é que muitas vezes nós não somos o próximo que ajuda quem precisa. Essa é a diferença. Jesus vai contar a história para não responder quem é o próximo. Ele conta a história para dizer como ser o próximo de alguém. E aí ele começa a história, e a história diz assim: em resposta disse Jesus, um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes, estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no, se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. Assim também um levita, quando chegou ao lugar, viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem. Quando viu, teve piedade dele. Versículo seguinte: aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramou nelas vinho e óleo, depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. E no dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar pagarei todas as despesas que você tiver. E Jesus encerra esse ensino no versículo seguinte, verso 36, dizendo: qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem? Qual desses 3 você acha que se fez próximo ao homem? Todos passaram perto, mas apenas um se fez próximo. Escuta isso, estar perto é uma questão de geografia, ser próximo é uma questão de amor. Estar perto, todos estavam. Ser o próximo, só o samaritano foi. Porque ele se fez próximo. Ele se fez próximo daquele homem. O homem diz: bom, aquele que usou de misericórdia. E Jesus falou: pois bem, faz isso e você viverá. Querido, primeira coisa que Jesus ensina aí é que não adianta religião, amar é ação. Não adianta religião, amar é ação. Eu fico impressionado porque na parábola Jesus usa 2 figuras do conhecimento daquele período da lei, a pessoa do sacerdote, a pessoa do levita. Os 2, o sacerdote é alguém com tanta bagagem espiritual, tanta experiência espiritual. O levita, alguém que trabalhava dentro do templo, dentro do santuário, alguém acostumado com o ambiente religioso. Tanto o sacerdote como o levita, mesmo tendo toda essa bagagem de igreja, não agiram em misericórdia, não agiram na simplicidade de amar. Não adianta religião, amar é ação. Amar é ação. Isso porque Mateus capítulo 25, Jesus diz isso para nós. Ele diz que um dia Ele virá e dirá: muito obrigado, porque quando eu estava preso você me visitou, quando estive faminto você me alimentou, quando estava sedento você me deu de beber. E nós diremos: quando nós fizemos isso, Jesus? E Jesus dirá: você não lembra? Quando você fez a um destes pequeninos, você fez a mim. Dietrich Bonhoeffer, ele diz que Cristo vem a nós na face do nosso semelhante. Você entende o que é isso? É que todos os dias Jesus aparece para você
na face de quem está perto de você. Incrível porque nós buscamos aqui como oportunidade para servir. Mas todos os dias Ele vem diante de nós, na face do nosso semelhante, e portanto a todo momento Ele nos dá oportunidades para servi-lo. Porque o que fazemos a um destes pequeninos, fazemos a Ele. O que fazemos na direção do próximo, fazemos na direção de Deus. É por isso que eu concordo quando John Stott diz que o coração que não se converte ao próximo, nunca se converteu a Deus. Tendo dito isso, o que chega ao meu coração é quantas vezes somos também assim. Pessoas como o sacerdote levita, com tanta bagagem espiritual, mas que se esquece da simplicidade de agir na direção de alguém. Uma grande diferença começa com uma pequena ação, com uma pequena atitude. O versículo 34, ele diz, aproximou-se. Tudo que o samaritano fez só foi possível porque ele se aproximou. Porque diferente dos outros, ele se aproximou. Eu vou além, escute isso. O sacerdote e o levita passaram, e a pergunta que eles se fizeram é, o que acontecerá conosco se a gente parar? Quem sabe eles não pararam por isso, porque olharam um homem caído, numa estrada solitária, escura, e disseram, bom, aqui não é lugar bom para a gente ficar, é melhor eu correr daqui. A pergunta do coração deles era, o que acontecerá comigo se eu parar para ajudar? A pergunta que o samaritano tinha no coração é, o que acontecerá com ele se eu não parar para ajudar? O que acontecerá com ele se eu não parar para ajudar? Não há como amar o próximo sem romper com o nosso egoísmo. O texto fala que o homem andava no seu caminho, e no versículo 33, quando ele seguiu o seu caminho, ele parou. Ele teve compaixão, ele se aproximou. Você nota isso? Ele cancelou compromissos. Ele cancelou, alterou a agenda. Ele deu uma ligação e disse, vou chegar mais tarde, porque aconteceu aqui, alguém apareceu no meu caminho. Querido, nós precisamos entender, se nós não estivermos dispostos a cancelar algumas das nossas agendas, se nós não estivermos dispostos, escute isso, ao desconfortável do amar, a gente nunca vai amar o próximo. Nunca. Você quer uma vida confortável? Não siga Jesus. Não siga Jesus. Seguir a Cristo vai comprometer o seu conforto. Vai comprometer o seu conforto. Agora, seguir a Cristo vai dar a você a única vida que vale a pena você ter. Seguir Jesus vai comprometer o nosso conforto. Esse pessoal que diz assim, eu vou amar o próximo, mas não vou abrir mão do meu conforto. Você está vivendo o quê? Você está vivendo um amor fake. O amor que a mídia, ela propaga por aí. O amor que as novelas, que a cultura diz que existe. Não há. Amor sem sacrifício não há. Amor sem romper com o nosso conforto não há. Amor sem a gente dar um salto e sair do nosso egoísmo não há. Não há. Uma hora ou outra, ajudar o caído vai envolver mexer com a minha agenda e os meus compromissos. Você vai precisar determinar na sua vida o que vale mais, as coisas ou as pessoas. Por fim, eu vejo nessa parábola algo tão profundo. O fato de que pessoas que são saradas é que podem ajudar pessoas que estão feridas. Porque o samaritano só pôde ajudar o homem caído porque ele estava de pé. O samaritano só pôde ajudar o homem ferido porque ele estava são. Será que você pode notar que o mandamento diz, ame o próximo como a si? Mais uma vez, ame o próximo como a si? Existe um si mesmo na tua vida, na minha vida, que precisa estar bem resolvido. Existe um si mesmo na minha vida que precisa estar sarado. Percebe isso? É o primeiro relacionamento que você tem. Eu diria que de certa forma é o primeiro próximo que você precisa ajudar. É o teu eu. A primeira relação que você tem é você com você mesmo. E é incrível como
tudo de ferido, de adoecido na tua relação com o teu eu, você vai carregar para a tua relação com o próximo. Escuta uma coisa, pessoas feridas ferem, pessoas ofendidas ofendem, pessoas amarguradas amarguram, pessoas magoadas magoam, pessoas que não se perdoam, não perdoam, pessoas atormentadas, presas, cativas, prendem outros. Porque o que não está resolvido no eu, você carrega para a relação com o próximo. E só gente sarada cuida de gente ferida. Só gente em pé levanta quem está caído. Nós precisamos lidar com esse eu. Quem sabe você está nesse lugar, escuta isso, por favor. E a razão de você ser tão crítico com o próximo é porque você é crítico com você. O fato de você não agir de misericórdia com o outro é porque você não trata nem o teu eu com misericórdia. Você não usar de graça com o outro é porque não há graça para você, para o teu eu também. Quem sabe nesse dia o Espírito Santo está convidando você a tomar um banho da graça de Deus. Deixar assim uma cachoeira da graça de Deus, do amor de Deus, banhar você, inundar você, fazer um dilúvio de misericórdia na tua alma. E você sair desse lugar, levando para o próximo o que você tem experimentado aqui, da graça e do amor de Deus.